Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje a gente está iniciando aqui uma nova plataforma um pouco diferente, né? Do nosso habitual, de nós estarmos aí todas as quartas-feiras juntos, né? Naquela energia, naquela vibe, sempre com aquela disposição de sempre. E a gente, nos últimos dias, com todos esses acontecimentos pelo mundo afora, né? Que veio a nos pegar de surpresa, vamos assim dizer, né? O mundo teve que se readaptar. A gente está vivendo uma era totalmente diferente, a qual nos últimos 20 anos a gente já pôde presenciar. Só que quando a gente olha isso de uma maneira mais positiva, a gente consegue trazer alguns pontos para nossa puramente reflexão, né? Nessa aula de hoje, né, nesse vídeo aqui que a gente está tendo para vocês, o foco vai ser na liderança, mas a gente poder entender qual é o papel na liderança nesse contexto de crise, nesse contexto de caos, né? Então, assim, eu queria trazer primeiramente o primeiro enfoque de uma citação que eu uso bastante nas palestras, dentro de sala de aula, né? Eu acho que vocês já ouviram eu dizer, eu já expus, mas vale a pena a gente poder trazer até para fortalecer a nossa aula de hoje, que é uma citação da seguinte forma: o analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler e nem escrever. Pelo contrário, o analfabeto do século XXI é aquele que não consegue aprender, reaprender e desaprender. O porquê isso tem a ver com a liderança? Ele tem a ver tudo sobre o processo da liderança. Primeiro, porque a gente está vivendo e está contextualizando algo que a gente não tem controle. É algo que a gente não conhece. É o desconhecido. E por mais que a gente tenha informação, por mais que a gente tenha processo de tecnologias avançados, da medicina extremamente avançada, né? Ou seja, de aparatos tecnológicos, médicos e científicos, nós estamos nesse exato momento dando um passo atrás para que a gente possa exercer a liderança positiva de uma maneira que nós precisamos aprender, reaprender e desaprender. Isso é um foco na liderança. Só quem tem essa postura, esse comportamento, essa atitude, essa visão sistêmica, ele vai conseguir sair e enxergar oportunidades mais à frente e conseguir, num prazo mais curto, encontrar soluções para que a gente possa, né, de fato, dar uma solução mais plausível para isso tudo que está acontecendo. Então, o processo da liderança, ele começa conosco, na autoliderança. Ele começa a partir do momento que eu olho para mim, faço uma análise de cenário, eu analiso todos os cenários possíveis que eu estou vivendo, me coloco sempre no lugar do outro, e para que eu possa buscar nesse exato momento um processo de ressignificação de cenário. É importante a gente contextualizar e ressignificar esse ambiente a qual eu estou hoje contextualizado, esse ambiente ao qual hoje eu faço parte. Então é importante, antes de mais nada, né, antes de todo e qualquer processo que a gente venha a reescrever, é preciso que a gente defina nessa ressignificação o objetivo. E é aquilo que eu sempre falo dentro de sala de aula, né? Tudo na vida, ele depende do objetivo. Tudo na vida vai depender dos objetivos claros que a gente determina para os nossos objetivos estratégicos. Então, saber liderar nesse processo de caos, nesse processo de conflitos, né, é entender que primeiramente eu preciso ressignificar cenário. O que é ressignificar cenário dentro desse ambiente?
É buscar novas informações. É buscar o máximo de informações possível para que, no momento que eu preciso ter a tomada de decisão, essas informações precisas, elas vão me ajudar dentro desses processos a fim de ir ao encontro dos meus objetivos. Então, ou seja, nós vivemos dentro de uma era da informação a qual nesse momento nós estamos desinformados. Entre aspas, sim. Porque nós estamos lidando com um inimigo imaginário, né? Que é o termo que a imprensa e que o mundo está utilizando. Então é necessário que eu venha a aprender novamente, reaprender e desaprender. Eu possa buscar mais e mais informações aquilo que eu não tinha. Isso é fazer uma análise de cenário. Isso é ressignificar cenário. Isso é saber liderar. E para isso eu preciso praticar o movimento, né? Eu preciso entender que nesse cenário turbulento que a gente vive, né, ou seja, a todo momento, a gente vai precisar sempre ter que ousar, a gente vai correr riscos, a gente vai errar. Mas o mais importante é nós compreendermos que a gente precisa movimentar. Movimentar-se sempre. Sair dessa zona de conforto. Né? Então, essa grande situação está nos ensinando a sair desse ambiente, né, que a gente se encontrava. Hoje nós estamos praticando muita inquietude, a gente está vivendo um momento de inquietude, e isso é muito importante. Porque eu estou saindo da minha zona de conforto, eu estou buscando mais informações, eu estou me capacitando, eu estou me qualificando, eu estou buscando informações relevantes daquilo que eu não havia praticado até o momento. Eu usava o meu tempo muito mais para as coisas insignificantes do que das coisas significantes, das coisas relevantes. Então, isso é um processo de autoliderança. É o entender que o objetivo a qual eu tenho, ele é importante. E ele precisa que eu tenha esse processo de movimentação em prol desses objetivos. Tá? Então, a gente precisa cada vez mais entender que eu preciso definir mais e mais os objetivos, porque aí quando fica mais claro os objetivos, fica mais coeso e mais coerente quais os processos que eu vou estar implementando. Né? Então nós precisamos entender que dentro desse cenário que a gente vive hoje, ele é extremamente complexo e incerto. Né? Então, se ele é algo complexo e incerto, então significa que eu não tenho uma bola de cristal, eu não tenho as respostas. Então, se eu não tenho, eu tenho que buscá-las. Eu preciso me preparar cada vez mais. E liderar é sempre se colocar diante das dificuldades, dos problemas. Liderar é praticar o processo da empatia, né? Que hoje a gente está vivendo claramente isso e está exigindo mais de nós. Então, nessa aula de hoje, né, eu queria trazer esse insight para vocês da importância da gente contextualizar e ressignificar cenários dentro do processo da liderança para entender a importância do objetivo, tá? E eu quero trazer mais um ponto aqui para nossa discussão da seguinte forma: a liderança conota iniciativa e responsabilidade. Isso quer dizer o que, Alencar? Significa que nós precisamos colocar sentido de posse, né, que é aquela questão do Empower Branding, né, que é a questão de eu me voltar, né, ou seja, ter posse sobre aquilo, ter posse sobre a informação, ter posse sobre a qualidade de tudo aquilo que eu estou trabalhando, ter posse diante dos meus atos, das minhas responsabilidades. E o mais importante, aplicar os processos de inovação constantemente. O que é processo de inovação? É eu entender que eu preciso a todo momento ressignificar cenário. É que se eu entendo o que eu sei, eu nada sei, né? Até Aristóteles falava muito isso, nossos filósofos gostavam muito de falar isso, né? Então eu preciso entender que liderar é a gente praticar a todo momento esse processo de aprender, desaprender e reaprender. Nós lidamos com comportamento. Liderança é comportamento. Liderança é atitude. E um dos elementos fundamentais sobre esse processo de comportamento é a gente poder trabalhar a nossa liberdade de pensamento.
Isso passa pela nossa visão sistêmica, a nossa visão estratégica, né? É aquela visão 360. Antes eu olhava sempre para um ponto, agora eu estou ampliando o meu raio de visão, porque eu estou precisando ressignificar. Tudo que eu olho, tudo que faz parte do meu ambiente é importante. Antes eu desconsiderava. Antes eu taxava aquilo que não era importante. Mas tudo que faz parte do meu ambiente é importante para os meus objetivos, tá? Então, para a gente poder definir liderança, liderança é a gente entender que eu preciso conduzir alguém ou algo a um objetivo, a um lugar. Então, se nós queremos sair dessa situação de crise, de caos, nós temos que identificar um objetivo claro. Nós temos que conduzir toda a população, toda a nossa empresa, todas as pessoas, toda a nossa família em prol desse objetivo único, né? Ou seja, o que importa é o objetivo. A maneira com que vai ser feita isso, ela só vai ter validade a partir do momento que esses objetivos forem claros. A gente precisa de planejamento? Claro, é importante o planejamento. Mas essa situação vem nos mostrar que por mais que a gente planeje, a gente ainda vai ser pego de surpresa. Porque no meio desse processo vai vir alguns fatores indesejáveis, vai vir alguns fatores que vão influenciar esse cenário. Então assim, a gente nunca está preparado para eles, mas a gente tem que estar sempre disposto a enxergar, a nos colocar diante desses desafios. Só existe processo de liderança se tiver objetivos claros, né? Então, hoje mais cedo a gente postou lá no fórum de discussão para vocês, né? Uma pequena frase lá, né? Diante da unidade 1, e que eu espero de vocês é que de tudo aquilo que a gente viu até esse exato momento nas aulas, né? De tudo aquilo que a gente hoje pôde também estar vendo aqui nesse vídeo gravado para vocês, quero que vocês busquem uma reflexão não somente na postura de gestores de negócio, mas também agora na função também de cidadãos. É importante. Eu sempre digo para vocês que o lado pessoal do lado profissional, eles caminham juntos. E nesse tempo de incerteza, eles se tornam cada vez mais necessários a gente poder enxergar a natureza isso. Eu preciso entender que o meu lado humano, ele precisa ser correlato com o meu lado profissional. Então, meus queridos, para que a gente possa exercer uma liderança produtiva nesse processo de caos e de incerteza, eu deixo aqui 4 processos extremamente muito importantes dentro desse cenário. O primeiro deles é a gente ter envolvimento. Nós precisamos envolver com a causa. Significa, isso é responsabilidade somente da saúde, dos nossos governantes. Não, ela é responsabilidade, ela é de envolvimento meu. Quando vem uma mensagem, vem uma informação dizendo para que a gente possa lavar as mãos a todo momento, a gente está usando o gel, o álcool gel, isso tá pedindo para a gente que a gente olhe isso com um processo de envolvimento, que é da gente se colocar como corresponsável por essa situação. Se a gente fizer a nossa parte, se envolver diante dessa causa, a gente vai limitar cada vez mais esse caos, a gente vai diminuir as margens aí de risco cada vez mais que a gente tem. O segundo ponto é a gente assumir compromisso. Então eu não posso ter medo de assumir compromisso. Volto a dizer, a gente sempre gosta de delegar para o outro essa responsabilidade. Mas nesse momento, liderar é ter coparticipação nesse processo de compromisso. Tudo aquilo que eu faço em detrimento para levar o outro, para conduzi-lo ao objetivo, eu preciso me envolver e eu preciso ter compromisso com isso. O terceiro passo é a gente ter engajamento. É a gente se colocar mesmo, a gente ajudar nesse processo de comunicação, nesse processo de orientação, nesse processo de tomada de decisão, nesse processo de orientação com as informações cabíveis, com atitudes comportamentais. Eu preciso me engajar, eu preciso ser efetivo naquilo que eu faço. Eu preciso ter um papel, né, muito consciente, muito claro desse papel estratégico que eu tenho que assumir. E o quarto dele, né, e um dos mais importantes, é a gente ter a prática do ownership.
O que é o ownership? É a gente poder ter esse princípio de apoderamento, né? Eu preciso tomar posse. Eu preciso entender que eu sou um gigante nesse processo, que eu sou um lutador, que dentro esse exército hoje mundial, né, vamos assim colocar, eu sou um soldado. Eu preciso tomar posse. Eu preciso eu preciso assumir essa responsabilidade. Isso tudo faz com que eu possa praticar um pouco mais do processo da motivação. Né? A motivação ela nasce diante de eu ter um objetivo. A motivação ela vai ser gerenciada a partir do momento que eu pratico esses 4 elementos que a gente deixou claro aqui para vocês. Porque quando eu pratico esses quatro pontos cruciais, que é o envolvimento, que é o comprometimento, que é o engajamento e que é o ownership, eu tenho mais condições de me sentir motivado. Eu vou me automotivar. Eu não preciso de elementos mais para isso. Então, quando eu estou nesse processo de motivação baseado e alinhado a esses 4 processos, fica mais fácil para eu ter uma tomada de decisão, fica mais fácil para eu entender e analisar os riscos, fazer análise de riscos, e fica mais fácil para que eu possa mobilizar os recursos necessários para que a gente possa colocar os nossos objetivos em práticas. Isso vai acontecer que vai dar uma fluidez no processo. Ou seja, a gente já não vai ter mais nenhum tipo de ruído na nossa comunicação, os nossos processos estão bem definidos, a gente vai ter um processo de motivação, a gente vai ter muito envolvimento, engajamento, a gente está praticando empatia, a gente é corresponsável sobre tudo aquilo, sobre os nossos atos, sobre os nossos comportamentos. Assim a gente atinge o objetivo. E atingir os objetivos é a gente conseguir atingir os resultados satisfatórios. Tá? Então eu quero deixar essa mensagem de hoje para vocês, nessa aula de hoje, para que a gente busque essa reflexão desse processo da liderança, né? Então eu quis trazer, para fazer um paralelo, né? uma pequena analogia acerca desse momento que a gente está vivendo aí do coronavírus. Qual é a relação que isso tem com a liderança? Então, existe muito, né? E a gente pode trazer um pouquinho nessa aula de hoje para vocês. Então, eu peço para vocês que acessem o nosso AVA, o ambiente virtual acadêmico, tá? Que possam, dentro do tempo de vocês, dentro da disponibilidade de vocês, estarem assumindo o compromisso, estarem assumindo o processo de responsabilidade, de ownership e de engajamento que a instituição, professores e alunos, a gente uniu em foco desse objetivo que nós temos, que ele é comum aos 3 elementos. Tá? Então, participem, validem a sua participação no fórum, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Tá aberto também aqui a opinião de vocês, vamos lá, vamos engajar, né? Se você quiser participar dessa discussão, grave um vídeo, mande lá no nosso grupo oficial, tá? Nosso grupo oficial. Então participem dessa discussão. Então grave seu vídeo, dê a sua opinião sobre esse processo da liderança nesse contexto social. Vamos engajar, tá? Então eu espero vocês lá na nossa sala, que é a nossa sala que eu digo lá no nosso grupo de WhatsApp, e assim também nos dias respectivos, nos nossos fóruns de discussões, para que a gente possa estar sempre engajado, nós estejamos sempre comprometidos, envolvidos, e que a gente assuma de fato, toma posse essa nossa responsabilidade do processo da liderança para com o outro. Um beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem, e aí vai um recadinho mais uma vez, hein? Lavem as mãos a todo momento, tá? Tenham muita responsabilidade sobre as normas e os decretos que estão sendo colocados. Evitem, gente, ficar abrindo qualquer tipo de links, de ter qualquer tipo de acesso à informação irrelevante. Antes de validar qualquer coisa, gente, busque, pesquise, tá?
Nós estamos vivendo um processo que, para ter tomada de decisão, essa informação ela precisa ser precisa. A gente disse isso lá atrás, né? Isso faz parte do processo de liderança. Então, antes de dar a sua opinião, antes de dar um passo, sabe? Valide essa informação. Sabe? A gente está lidando com muita informação e muitas delas são desencontradas, são fake news. Então isso é muito importante para que a gente possa tomar posse e a gente possa praticar também esse processo de liderança para com o outro. Tá? Então busque informações mais precisas, informações relevantes acerca desse problema, né? Faça uma análise de cenário diante disso tudo que está acontecendo, porque só assim a gente consegue ser mais conciso e mais eficiente na nossa tomada de decisão diante dos nossos objetivos estratégicos. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Fui!